Olá pessoal, tudo bom com vocês? Bem-vindos a mais uma videoaula no canal de treinamentos da Cervejaria Brutus. Eu sou o Thiago Brito, mestre cervejeiro, cofundador da cervejaria. Vamos lá, hoje a gente vai falar de mais um integrante no reino de Brutus. Similar à aula anterior, esse integrante ele não é recente no reino, já é bem conhecido por aí, né? Nós estamos falando de o Cavaleiro, é isso aí, ó, o Cavaleiro. Esse aqui para vocês verem, o Cavaleiro. Por que eu estou falando que ele não é novo no reino de Brutus? Porque esta cerveja, assim como a Weisscalibur, ela também já era comercializada e produzida em nosso reino, né? Só que não no formato de chopp, né? Ela é muito comercializada no formato de chopp. E agora ele ganhou essa cara nova aqui, ó, o Cavaleiro. Mais um integrante do nosso exército de cervejas guerreiras. E, como todos os vídeos, eu vou começar primeiro falando o estilo dessa cerveja. Gente, o Cavaleiro é uma cerveja no estilo American Pale Ale, ok? Vou falar um pouquinho de história para vocês. A Pale Ale tradicional, ela é uma cerveja tipicamente inglesa. Sim, os ingleses tomam muito a Pale Ale, uma cerveja nascida lá na Inglaterra, muito comercializada em todos os pubs da Inglaterra, né? Nos Estados Unidos, ela ganhou um perfil sensorial um pouquinho diferente, devido aos lúpulos americanos utilizados. Os lúpulos americanos, eles são mais cítricos, mais florais, mais frutados, né? Frutados e cítricos, geralmente bastante cítricos e frutados, tá? Em alguns casos um pouquinho resinosos e florais. Os lúpulos ingleses já são mais terrosos, herbais, resinosos, tem um outro perfil sensorial de lúpulo, tá bom? Então os americanos, utilizando lúpulos americanos, pegaram a base da Pale Ale com lúpulos americanos e fizeram então a American Pale Ale. E a nossa cerveja é justamente uma American Pale Ale. Porém, os lúpulos que a gente utiliza, que eu vou falar para vocês, ele tem uma característica resinosa, floral, mesmo sendo americano, o que deixa essa cerveja com um caráter sensorial muito interessante, onde muita gente confunde se ela é americana ou se ela é inglesa, agradando os dois públicos. E ela agrada muito bem. É uma cerveja refrescante, uma cerveja intensa, uma cerveja que possui um corpo médio-baixo, tá? Mas um corpo médio ainda, baixo, mas tem um excelente drinkability, Uma cerveja que vai acompanhar muito bem um jantar, vai acompanhar muito bem um bate-papo. Muito legal essa cerveja aqui. O Cavaleiro. O Cavaleiro, pessoal, também comercializado em garrafas de 600 ml, pasteurizadas, tá bom? Pasteurizadas, ao contrário do chopp, que é natural, né? Impressos em rótulo BOPP metalizado, né? Com uma laminação fosca e um brilho localizado no cavalo, na armadura do cavaleiro. A nossa tampinha, como sempre, decorada também da cervejaria para os colecionadores. O gargalo muito bonito também, tá bom? Para vocês verem, e eu vou ler a história dela para vocês agora, American Pale Ale. Uma das divisões mais tradicionais dos exércitos medievais era a cavalaria. No reino de Brutus, havia um cavaleiro que se destacava muito pela sua tradição, imponência e perfeito equilíbrio. Entendam isso, que legal, abre parênteses aqui, entendam isso que vai falar aqui na história. Imponência e perfeito equilíbrio sobre seu cavalo. Assim como o lendário cavaleiro, a American Pale Ale do reino de Brutus até hoje é conhecida pela sua tradição, potência e perfeito equilíbrio entre aroma e amargor dos lúpulos americanos e o dulçor e sabores do malte. Tá bom? Pessoal, a Pale Ale ela é conhecida pelo equilíbrio. Tá? Ela é uma cerveja bem equilibrada. O que isso quer dizer? É uma cerveja que possui amargor, porém possui dulçor do malte. Você sente as duas notas sem nenhum sobressair demais. O equilíbrio é quem comanda. Diferente das IPAs ou das IPAs, as IPAs, ou quem que é o elemento principal? É o lúpulo. Então ela tem que ser bem amarga, ela tem que ser bem aromática, né? No caso das Pale Ales, das APAs, né? Tem a IPA e a APA. A APA já é mais equilibrado. Não é que ela tem menos amargor, ela tem mais equilíbrio, ok? Então equilíbrio é quem manda nessa cerveja. E por ser uma cerveja super tradicional, equilibrada, nada mais correto do que um cavaleiro tradicional e com equilíbrio enorme sobre o seu cavalo.
Ao centro, o nosso cavaleiro com sua espada e escudo empunhada, o seu cavalo muito bonito, né, a logomarca, e dos lados, no lado direito do rótulo, lado esquerdo para quem olha, né, os dizeres técnicos da cerveja. Vamos lá, é uma cerveja com 5,8 ABVs, 5,8% de ABV, tá? 5,8% teor alcoólico, 35 IBUs, então já tem um amargor importante, né? 35 IBUs e 15 EBCs, ou seja, já não é uma cerveja tão clarinha, já é uma cerveja que puxa um pouquinho pro acastanhado, começa a entrar ali no castanho, no dourado intenso, né? Uma cerveja nessa pegada aí para vocês. Bom, American Pale Ale. Então já contei a história, já contei sobre o rótulo, sem mais delongas, vamos então para degustação. Para degustação eu vou utilizar um half pint. É o pint pela metade, né? É um half pint. O pint, ele é conhecido por ter esse formato, é um copo tipicamente inglês, porém ele cabe 473 ml, os tradicionais, né? 473 ou 525, né? Que é o pint. O half pint é um copo que tem formato similar, porém metade da dose. Vou usar ele hoje para degustar essa American Pale Ale para vocês, essa APA para vocês. Vamos lá, já tem a minha aqui geladinha, vamos ver. Opa, já fez o barulhinho, super importante. Primeira fase da degustação. E vamos então colocar... já subiu o aroma aqui, ó. Vamos então colocar no copo. Colocar no copinho aqui. Ó, já nota que não é uma cerveja tão clarinha, tá vendo? Já tem uma cerveja que é um leve acastanhado. Porém, ela tá bem translúcida, esse lote ficou bem legal, bem translúcido. Uma espuma que vai puxar para uma coloração marfim, né? Um marfim, um begezinho bem leve, né? Não é tão branquinho, mas não tem quase coloração. Um marfim bem bonito, uma espuma de bolhas pequenas, né? Quase um creme mesmo, conseguem ver, então bem acastanhadazinha, tá? Bem legal, translúcida, então você consegue ver, você já nota que é uma cerveja bastante interessante. No aroma, pessoal, aroma de lúpulo, né? Já se sente bem o lupulado, um aroma... Olha, um aroma cítrico, um aroma resinoso, já sente-se um resinoso, como se fosse um pinho, né? Como se fosse um pinho, se sente nela. Bem interessante o aroma dessa cerveja, bem gostoso. E eu vou para degustação, ver o sabor. É isso. Muito bom. No sabor, a gente sente o amargor presente, não, amargorzinho presente, equilibrado, por quê? Porque eu também estou sentindo o sabor do malte. O malte nessa cerveja também aparece. O equilíbrio entre esse amargor e o malte é que dá a característica principal dessa American Pale Ale, tá bom? Sinto notas cítricas, notas resinosas, notas de pinho, um pouquinho terral, bem interessante, o que remete um pouquinho a uma Pale Ale tradicional inglesa, mas ela também tem um cítrico, que a gente sente um cítrico e um frutado, que traz ela de volta para American Pale Ale. Nos insumos, pessoal, o que a gente usa nessa cerveja, né, para ela ficar com essas características? A gente utiliza malte Pale Ale, que é o malte base dela, Pale Ale. Utiliza um pouco de malte caramelo, que vai trazer essa coloração bem interessante, um pouquinho de cara pale, para ter essa retenção de espuma, tá vendo que forma até um rendado no copo, ó? Forma até um rendado no copo, bem interessante, que denota a qualidade da cerveja, né? Então essa base de malte. A levedura, uma levedura neutra. Aqui o papel principal da levedura é simplesmente fermentar a cerveja e criar a cerveja pra gente, transformar o teor alcoólico dela. Ela não precisa esterificar e nem trazer nenhum sabor específico da fermentação. Nos lúpulos, pessoal, a gente usa um clássico americano, uma mistura de Columbus e Galena, tá bom? Columbus e Galena, para dar amargor. E no aroma, a gente acaba utilizando um lúpulo chamado Simcoe. O Simcoe, americano, resinoso, clássico, herbal, bem gostoso. E aí vai dar essa característica nessa cerveja. Ela é americana, só usa lúpulos americanos, porém traz essa dúvida na cabeça de quem está tomando, se ela é 100% americana ou se ela é uma inglesa. Legal? Então é isso, pessoal. Saúde para vocês. Eu vou terminar de degustar a minha cervejinha. Espero que
Se vocês tiverem dúvida, escrevam nos comentários ou manda pra gente. Fico aí com vocês com o Cavaleiro. Prazer, o Exército Brutus é mais forte. Saúde.